Oi, gente, boa tarde. Aqui é a tarde. Vou fazer para vocês, como eu falei lá no vídeo short, né? Que eu anunciei que eu ia fazer um pão com as sobras da batata doce e do inhame. Quem não tem as duas coisas sobrando, que é bem difícil, né? Muita coincidência. Pode fazer só de inhame ou só de batata doce. Esse pão é um pão com sabor mais neutro, não tá tanto puxado para o sal nem para o açúcar. Invenção da minha cachola, vamos ver o que é que dá. E outra coisa, acho que é só. Eu ia falar alguma coisa, se eu lembrar no decorrer do vídeo, eu falo para vocês. Ah, lembrei. É um pão simples, que não tem formato, não dá muito trabalho. O importante é a maciez, né? A textura dele e o sabor, tá bom? Se vocês quiserem fazer, vou falar rapidinho, passo a passo, e depois eu mostro o pão feito também. Até mais. Vamos lá, gente. No liquidificador, eu vou acrescentar os ingredientes para bater, bem batidinho. Então, aqui, da raiz, eu tenho essas aqui, a batata doce, como eu falei, e o inhame. Esse inhame está em 3 pedaços, porém, vamos considerar uma rodela grande. Então, uma rodela grande e mais 3 de batata doce. Tá vendo? Uma rodela grossa. Aqui tem uma mais fina, mas tem uma pequenininha em cima, então seriam 3 rodelas grossas de batata doce cozida e uma rodela grossa de inhame cozido. Nós vamos colocar esses ingredientes no liquidificador. Nós vamos bater com os outros ingredientes. Dentro do liquidificador eu já coloquei os ovos, já coloquei o leite, já coloquei o açúcar, o óleo e agora eu vou colocar o sal. Eu deixei para vocês verem o sal, tá bom? Para ninguém errar na medida. Gente, isso aqui é uma colher de sobremesa. É meia colher de sobremesa. Por isso que eu falei que é um pão neutro. Nós vamos bater, tá? Para ficar bem homogêneo. E depois nós vamos despejar essa mistura numa bacia ou bowl com a farinha de trigo e o fermento. No caso aqui eu tô usando o fermento envelope, o fermento seco. Tem várias marcas, tá? Aquele envelopinho, né, de fermento seco. E se vocês forem fazer com fermento fresco, é só olhar atrás da embalagem que tem a quantidade que é a referência. Aqui tá a metade da farinha de trigo e depois que eu misturar o líquido, eu vou acrescentando o resto da farinha. Sempre lembrando que essa medida que eu vou passar foi o que deu certo na minha receita, porque farinha de trigo às vezes pode ser um pouco mais úmida, um pouco mais seca. Então, essa segunda parte da farinha você vai colocando devagar, para ver se às vezes vai um pouco menos do que nessa receita minha ou um pouco mais. E também influencia o tamanho dos ovos. Aqui no caso eu coloquei 2. Mas tem ovos que são graúdos, outros ovos são menores, né? Esse aqui é um médio. Então, pela questão do tamanho dos ovos e da quantidade de umidade que tem na farinha, é que a gente coloca uma quantidade provável e mais próxima. Porém, na segunda vez, que é essa aqui de colocar na massa, vai pondo devagarinho. Vamos misturar? Então, aqui primeiro, vocês misturam a farinha de trigo com esse fermento seco, sem nada, só os 2 ingredientes. Aí, depois que a gente misturar, a gente vai lá e vai bater os ingredientes do liquidificador, tá bom? Pronto. Agora a gente coloca aqui.
De repente, se alguém não é muito fã de batata doce ou então de inhame, pode achar, nossa, eu não gosto disso não vou nem fazer esse pão. Gente, eu gosto tanto do inhame quanto da batata doce, óbvio, né? Mas, porém, eu acredito que o gosto, né? Porque como eu gosto, fica mais difícil eu opinar. Mas eu acredito que o gosto é quase imperceptível. Agora, não sei, a não ser que a pessoa deteste aquele tipo de raiz, né? Nem eu conheço gente que não gosta de abóbora, a não ser em doce. Mas é diferente, né? Não come abóbora na comida, com sal, nem nada, mas come abóbora em doce. Então, às vezes, a pessoa, mesmo tendo um gosto apurado, né? Tendo um paladar apurado, aliás, ela pode não gostar desse tipo de raiz na comida, na refeição, mas assim ela pode gostar, né? Olha, gente, eu tô mexendo bem, né? Até agora ela tá num ponto de bolo. Agora a gente vai colocando a farinha e mexendo até onde a gente vê que dá para mexer com a colher. Depois a gente vai pôr a mão, como todo pão, tá bom? Espera um pouco. Gente, eu vou ter que ficar com a forma, esse bol assim, e mostrando para vocês, porque eu vou precisar segurar a forma, né, para mexer, porque vai ficando mais pesado e não dá para segurar o celular, a forma e a colher. Olha, pus mais um pouco de farinha. Eu vou aconselhar vocês, se eu não me engano, eu falei no começo do vídeo, para vocês colocarem a metade da farinha e o restante depois aos poucos, né? Eu vou aconselhar vocês a colocarem 1/3 da quantidade total da farinha na hora que colocar o líquido. É melhor, porque assim vocês começam com a massa líquida e depois vai engrossando ela, né? Vai firmando. Essa massa não é uma massa de modelagem, tanto é que eu falei, ela é simples, não vai ter modelagem nem nada. A gente vai colocar a mão, mas mesmo assim, ela ainda vai ficar levemente pegajosa. Olha, coloquei mais um pouco, tá bom? E continuo mexendo. Quando eu faço pão sem colocar nenhum tipo de batata, nem inhame, nem batata mesmo, ou mandioca, quando não ponho nada disso, aí eu faço os pães tradicionais de modelar na mão, enrolo, essas coisas todas. Mas quando eu faço assim, eu prefiro fazer esse tipo de pão, que é o pão feio, que ele é só colocado na forma e deixa crescer e pronto. Porque assim eu não corro o risco de ficar um pão seco e duro, né? Para mim, isso é sou eu que faço isso. Porque eu não sou culinarista, né? E nunca fiquei estudando todos os detalhes de um pão, como tem gente que é especialista, né? Especializada também nisso. E essas pessoas, elas sabem até essas questões da farinha, por que é assim, por que é assado. E a gente não sabe, a gente é só uma cozinheira comum. Vou desligar só um pouquinho aqui a câmera, porque aqui eu vou ficar fazendo isso aqui mais um tempinho para vocês não ficarem olhando a mesma coisa, né? Coloquei mais um pouquinho da farinha. Lá na descrição, né? Quem não viu, vai lá e dá uma olhadinha que vai ter a quantidade da farinha que eu pus. Vou derramar aqui um pouquinho. E agora a gente vai fazer o processo para derrubar ela na forma de assar. Vamos raspar aqui. Eu tô de costa, né? Desculpa aí.
desculpa aí. Vamos tirar aqui. Como eu falei, vai ficar grudando, mas a gente vai só envolver. Olha, tem um pouco de farinha na pancada, né? E aqui, ó, levemente, ó, só assim você vai envolvendo, ó, para tentar organizar a massa sem mexer muito. Porque quanto mais a gente mexe, ela vai ficar grudando. Pega esse resto de farinha que tá aqui, junta. Dá uma abridinha. Acho que dá pra ver aí, né, gente, a posição que eu pus o celular, mesmo que esteja meio embaixo, mas dá pra ver. Ó. A quantidade que eu pus até agora é a quantidade da farinha da receita total, olha. Mesmo com o enfarinhamento da mesa, no caso da pia, né? É essa mesma quantidade. Eu vou pegar ali uma espátula que eu esqueci. Eu vou dar um tempinho, olha o que eu tô fazendo, gente. Eu tô limpando um canto do meu dedinho para poder apertar o celular. É sozinha, né? Dá um tempo que eu já volto. Voltei. Peguei a espátula para raspar assim. Dá pra ver? Ó, ela tá ainda bem pegajosa. Mas com a espátula a gente vai revirando e revirando assim, como se fosse uma massa sem formato nenhum, porque ela é uma massa sem formato nenhum. E agora o restinho da farinha aqui, para desgrudar mais um pouquinho. Gente, hoje em dia é difícil alguém que não tenha alguma coisa para medida, né? Esse copo aqui é o mais simples, o mais comum que tem, mas é uma beleza. Se alguém não tem, compra, gente. Ah, inclusive eu ia falar. Amiga Rita, acho que você tem esse copo, você tem? Deixa eu falar porque, Rita, você fez uma receita que até eu quero fazer. Mas aí você falou a medidinha do copo. Você falou que é um copinho daquele. Só que aí a gente não sabe qual é o copo. Eu tô achando que é um copo de 200 ml. Então, a receita é legal a gente fazer assim na medida, porque aí fica padrão, né? Tá bom, Rita? Mas eu ainda vou fazer aquela sua receita, que tá com uma cara ótima. Eu amo abacaxi e cremes. Gente, aqui eu tenho uma forma untada com óleo e enfarinhada. Vou pegar minha bola de massa e botar aqui dentro. Olha que difícil. Olha aqui. Vou pegar, acertar aqui. Olha, só tô acertando o pão com a própria espátula para ele ficar na largura da forma. Só isso. Parece um leve cortinho, né? Assim, ó. Ainda tem massa grudando, não tem importância. Ela é assim mesmo. Por causa que é de raízes, então ela fica mais mole. Vou lavar minha mão, viu, gente? Eu pego aqui. Olha, nenhuma beleza, mas vamos ver depois. Agora a gente vai colocar tradicionalmente para crescer. Põe um plástico, um pano num lugar quente e deixa lá até dobrar de volume. E depois disso é só assar. Se quiser pode pincelar um ovo batido em cima, né? Eu aconselho um ovo batido, porque quando a gente coloca só gema batidinha em cima, ele escurece mais rápido e dá a impressão que assou, porque a gema sozinha ela queima mais rápido, né? Mas ou vocês colocam até, sabe o que também? Café sem açúcar, com açúcar também. Com açúcar vai dar o mesmo problema, vai escurecer rápido, então sem açúcar seria melhor. Café coado, gente, não é pó de café não, tá? Deixa eu lá pôr pra crescer.
Aí nós vamos esperar todo o processo, aí eu gravo e boto para vocês verem direito. Lá vai eu de novo limpar o cantinho do dedo para apagar o... Apagar. Eu estou confundindo as palavras. Para desligar o vídeo. Até mais. Depois que vocês cobrirem o pão, vocês contam meia hora e ligam o forno alto, tá bom? Em média é 1 hora e 15 o crescimento do pão, em média. Vai depender também se o tempo está mais frio, vai demorar mais, se está quente, né, calor, vai ser mais rápido, mas em média 1 hora e 15. Então, com meia hora depois que vocês cobrirem, vocês liguem o forno para que ele vá aquecendo, tá bom? Pão, para quem não sabe, tem que entrar no forno quente, forte o fogo. E depois, quando tiver na metade do tempo de assar, um pouquinho mais da metade, aí você diminui um pouquinho, deixa mais pro médio, quase baixo, não baixo, quase, para terminar de assar. Gente, já cresceu. Agora eu vou passar ovos, no caso um ovo, né? Ovos, um ovo batido. E eu tô fazendo inteiro, como eu sugeri para vocês, não só a gema. E no caso, é opcional, mas eu vou pôr queijo ralado grosso, queijo parmesão ralado grosso. Aí vocês podem colocar, como podem não colocar, vocês que escolhem, tá bom, gente? Como ele é um pão neutro, queijo combina tanto com coisa salgada com coisa doce, então eu vou colocar o parmesão. E agora a gente vai colocar pra assar. Até mais. Pronto, minha gente, já assou o pão. No meu forno levaram 50, levou, né? 50 minutos pra assar, olha, tá douradinho. Vou pôr aqui na claridade, gente, tá quente ainda, tô aqui pendurando os dedos que tá quente, só tô com uma luva. Tá, gente? Agora nós vamos tirar em volta. Deixa eu segurar com essa mão aqui. Aguenta aí, gente. Tô correndo porque eu tava olhando. Já passou bastante tempo a gravação do vídeo. Por mais que eu corra, sabe? Pra não ficar um vídeo muito longo. Mas não adianta, gente. E olha que eu não tô fazendo, né, com tanta demora, o passo a passo. Eu fico fazendo o básico para vocês entenderem. Eu vou virar minha mão aqui assim. Vou tirar o pão. Opa, tirou um pedacinho aqui do pão. E virar na forma. Porque quando é pudim, a gente vira assim, né? O pão é o contrário. Tá aqui, gente. Meu pão. Agora eu vou cortar. Eu vou mudar um pouco essa posição da minha câmera, que eu tô achando que tá muito escuro, gente. Eu vou pôr pro lado de cá para vocês verem, mais na claridade. Acho que tá melhor, né? Não sei se é impressão. Olha, vou cortar bem de pertinho para vocês verem. Silêncio. Ver se eu cortei. Ai, tá vendo a fumaça? Pois... Ui! Ah! Ai, eu vou deixar. Eu não vou tirar essa parte. A minha neta sabe editar. Eu não vou tirar. Deixa os engraçados. Outro dia eu fiz um pudim. Ele tava tão molinho. Na hora de eu fazer assim, ele pluft, caiu. Hoje é o pão. Mas a pia tá limpa. Vamos lá. Aí, gente... Olha, fofinho. Vou abrir assim para vocês verem. Tá vendo? Não tá batumado. Tá fofinho. E como eu falei, ele tem um sabor neutro. Você vai bem com uma geleia, vai bem com uma manteiga. Tá vendo? Ele não é seco. Ele é levemente úmido, porém fofinho. Tá quente, claro. Mas muito bom. Parabéns pra mim. Pois é, gente. Fiz hoje.
Fui colocando a olho, dou minha palavra de serva de Deus. Do jeito que eu fiz, tá aqui para vocês verem, né? E deu certo. Se não tivesse dado certo alguma coisa, eu tentaria postando esse vídeo, tá bom? Se vocês quiserem uma hora fazer, eu espero que dê certo, né? Porque essas coisas de massa é complicado, parece que cada um faz de um jeito. Tchau, gente.